Lançou um anime que se parece muito com Harry Potter, mas tem uma única diferença: o protagonista não consegue usar magia. E eu não estou falando de Mashle e muito menos de Black Clover, eu estou falando de História. E todo mundo que está assistindo esse anime fala que ele é um dos melhores quando o assunto é fantasia. Hoje eu vou te apresentar o História, do zero, sem spoiler. Porque se você nunca assistiu esse anime, você vai começar, eu tenho certeza, porque esse vídeo aqui vai te ajudar com isso. Imagina um mundo onde magia é tudo, e não no sentido metafórico, no sentido literal. Magia é o que define o seu valor como pessoa, é o que determina seu status social, suas oportunidades, é o que determina como a sua vida vai prosseguir. E no mundo assim, saber ou não fazer magia é o que determina se você vai ser alguém ou se não vai ser nada, apenas um pária na sociedade. E no centro desse mundo existe uma academia, a Academia de Highgarden, uma escola de magia imponente com arquitetura que lembra um castelo medieval, hierarquias rígidas entre alunos e eventos competitivos que colocam cada estudante no seu lugar dentro da pirâmide social. E sim, isso parece muito com Harry Potter e não é por acidente, não é por acaso. O ilustrador do mangá Toshi Aoi disse que Harry Potter foi uma das maiores inspirações visuais e atmosféricas para que esse mangá de fato existisse. O ilustrador, assim como vários de nós, cresceu assistindo Harry Potter e sempre quis criar um mundo onde o público sentisse aquela mesma sensação de querer viver ali. Então os paralelos existem: corredores com magia, escadas protegidas por feitiços, festivais que lembram o torneio Tribuche, entre outras coisas. Mas tem uma diferença fundamental entre o História e Harry Potter, e é uma diferença que muda tudo. Em Harry Potter, o herói é especial porque ele tem poder. Assim que o Harry descobre que ele é um bruxo extraordinário, o mundo se abre para ele. Já em o História, o personagem, o protagonista, não tem poder nenhum. E numa academia onde todos usam magia, onde magia é o único critério que importa, onde sem magia você é literalmente descartável, o Will Serfort não consegue conjurar sequer um feitiço básico. Inclusive, um dos apelidos que esse Will Serfort tem é fracassado. Ele é visto como um pária lá, um cara que não devia estar ali, um cara que não pertence àquele mundo, um cara que não tinha o direito de estar estudando na mesma escola das pessoas que usam magia. No universo de Harry Potter, o Will Serfort seria um trouxa estudando em Hogwarts. E eu acho que com esse exemplo fica mais fácil de ilustrar para você. E mesmo com todas as dificuldades, o Will tá lá. Não como curiosidade, não como piada, como alguém que tem um objetivo muito específico e que vai usar tudo o que tem, que é apenas uma espada e força de vontade para chegar lá no objetivo dele. Mas aí vem aquela pergunta crucial: o que diabos uma pessoa sem magia quer fazer dentro de uma academia de magia? E bom, o Will Serfort, ele não é aquele protagonista óbvio, sabe? Ele não é o escolhido, ele não tem uma profecia, ele não nasceu e uma pessoa disse que ele seria grandioso algum dia. Não. A maioria das pessoas ao redor de Will pensa que ele é um erro. A maioria pensa que ele é uma anomalia que o sistema não sabe como processar. Mas o Will tem uma coisa que nenhum feitiço pode dar: ele tem uma promessa. Quando criança, o Will fez uma promessa para sua amiga de infância, a Elpharia. Eles subiriam juntos até o topo da Torre Mercedes Cowles, a estrutura mais alta e mais poderosa do mundo de História. E lá de cima eles veriam o pôr do sol. Isso tudo é uma promessa de criança, o que a maioria das pessoas esquece, né? Mas o Will não esqueceu. E essa promessa que parece fuleira, que parece pequena e ingênua, é na verdade o motor de toda essa história. Porque para chegar no topo dessa torre, você precisa fazer parte de um dos 5 Magiavenders, os magos mais poderosos que existem. E para se tornar um Magiavender, você precisa, obviamente, de magia, controlar a magia, ser o mais foda, o pica das galáxias. E já que o Will não consegue dominar a magia, mas tem essa ambição de subir até o topo dessa torre, o que ele faz? Ele pega a sua espada e começa a trabalhar. Enquanto todo mundo ao seu redor usa feitiços para acumular os créditos e subir na hierarquia da academia, o Will usa 2 recursos que ninguém mais usa: seu intelecto, tirando notas perfeitas nas provas teóricas, e sua habilidade com a espada, que vai se revelando cada vez mais sobrenatural
à medida que a série avança. E apesar de o História ser bem parecido com Mashle e com Black Clover, eu vou te contar o que faz essa história se diferenciar dessas outras que eu mencionei aqui. Quando a gente assiste Mashle pela primeira vez, a gente vê ali que é a mesma coisa de o História e a mesma coisa de Harry Potter. Tem um mundo de magia e o personagem ali também não consegue usar magia. Só que o Mashle, ele é um protagonista absurdamente forte desde o começo. E a graça é ver ele destruindo tudo com os músculos, onde todo mundo usa magia, né? O cara tá ali usando magia, o Mashle chega e dá um pancadão no cara. Lembra bastante One Punch Man, né? Ele vai, mete um socão e acaba com tudo ali. É uma paródia, é divertido e, cara, é um anime muito bom. Mas o História é diferente. O História não é paródia, o História é um anime mais sério. A gente vê ali o Will, de fato, sofrendo pra chegar no seu objetivo. Então ele sofre, ele apanha literalmente e figurativamente. E todas as vezes que o Will tá lutando ali e acaba sofrendo, você também sofre do outro lado da tela ali da TV ou do celular ou por onde você estiver assistindo, porque você se preocupa com o personagem, você começa a se importar com ele. Tudo isso antes da gente ver a evolução dele, né? Então, enquanto ele está sofrendo, você também sofre. Quando ele ganha, você fica feliz. Você acaba criando um vínculo emocional com o personagem. Você nunca sabe o que vai acontecer, você não sabe o que pode esperar do personagem. Diferente de Mashle, que você sabe que com um soco ele vai acabar com o vilão, ali já não tem isso. O Will não é desse jeito, então a ligação que você cria com o personagem é totalmente diferente. E existe um elemento que eu ainda não falei, só que pra mim é um dos mais importantes dentro do anime de História. Porque esse anime não é apenas sobre um cara sem poderes que tenta se dar bem na vida. Não, não é sobre isso. É sobre o que acontece com uma sociedade quando ela decide que só quem tem poder tem o seu valor. E eu vou te fazer uma pergunta: você já foi descartado por conta de algo que não conseguia fazer? Uma nota de corte que você não atingiu, uma oportunidade que exigia experiência que você não tinha, um padrão que foi definido por quem já chegou lá e que torna impossível para quem está de fora entrar. Alguma coisa dessa já aconteceu com você? Aqui em O História, eles usam a magia como metáfora para isso. O mundo da série é construído em torno de um sistema meritocrático. Em teoria, já que na prática, só quem chega ao topo é quem nasce com magia. E quem não tem essa capacidade é segregado, humilhado e descartado como se nunca tivesse existido. A academia existe para reproduzir essa lógica, os professores a endossam e os alunos a internalizam. E aí o Will aparece, e não para destruir o sistema com um soco, não para provar que o sistema está errado fazendo aqueles discursinhos. Ele aparece para existir dentro do sistema, mas com uma forma que o próprio sistema não sabe como processar, e que gradualmente começa a criar rachaduras em algo que parecia ser sólido. E no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, a segunda temporada tá no ar, tá? E ela escala exatamente isso daí. Ela sai dos muros da academia e mostra que existe além. As estruturas políticas, os conflitos maiores, os poderes que mantêm o mundo funcionando do jeito que funciona. A segunda temporada adicionou tramas sobre preconceito, turbulência política, elitismo mágico e esquemas secretos por trás do sistema da torre que todo mundo almeja conquistar ali, né? Todo mundo almeja subir no topo dela. Ou seja, se você gostou da primeira temporada de O História, a segunda temporada tá mais séria ainda, tá? Já que ela adicionou todos esses elementos que eu já mencionei aqui. E agora vamos falar da produção, porque ela merece destaque separado. O anime foi produzido pela Bandai Namco Pictures com direção de ação de Tatsuya Yoshihara, que é o mesmo diretor de ação de Chainsaw Man. As cenas de batalha de O História têm aquela qualidade que você sente na espinha, dinâmicas claras e com bastante peso. Você entende o que está acontecendo e sente cada impacto ali. A trilha sonora é de Yuki Hayashi, o mesmo compositor de My Hero Academia. Você não vai perceber conscientemente enquanto assiste, mas vai sentir. E aí você deve estar pensando, bom, o anime até parece legal, mas o que tem a ver com Harry Potter, Mashle e até Black Clover aí? Essa série é mais do mesmo ou realmente é diferente? E é isso que eu vou te responder agora. E para isso vamos falar honestamente sobre as comparações. O História é de fato parecido com Harry Potter? A resposta para isso é sim. O próprio autor já disse ali que ele se inspirou em Harry Potter. A academia lembra Hogwarts. A gente tem ali festivais que lembram o torneio Tribruxo. Tem ali corredores com segredos mágicos, e os paralelos são intencionais e funcionam como ponto de entrada para quem cresceu assistindo Harry Potter. Mas a diferença fundamental é que em Harry Potter a magia é dom e destino. O mundo é mágico e essa magia te torna especial, chega até a ser bonito de ver ali.
Em uma história, a magia é poder, e eu falo isso no sentido político. É o que separa quem manda de quem obedece. E o herói não é especial porque tem magia, é justamente o contrário. Ele é especial porque não tem magia e se recusa a aceitar que ele não é nada dentro da sociedade. E Mashle, bom, a gente pode falar que Mashle é a paródia do mesmo cenário. O protagonista de Mashle, o Mash Burn Dead, também não tem magia e também vai pra academia. Mas aqui ele é absurdamente forte desde o início, né? E a graça é ver a lógica do mundo quebrar em contato com ele. É hilário, é intencional, mas é totalmente diferente de uma história em Harry Potter, mesmo tendo várias referências e vários elementos. Já em Mashle aqui a gente tem mais elementos de Harry Potter do que o História. Em uma História, o Will ser forte é um personagem totalmente diferente do Harry e do Mash. Will sofre, Will luta, Will perde, mas Will levanta e aprende. Will começa a crescer, você sente que ele está progredindo na sua história. E as batalhas acabam significando mais porque você sente e sabe qual é o significado pro Will de vencer cada uma delas. E talvez uma comparação mais honesta, e eu tô falando de espírito e não em estilo, seja com My Hero Academia, um mundo onde todos têm um poder especial, exceto um garoto que não desiste, né? A diferença é que o História tem um mundo construído com mais seriedade, com camadas políticas e sociais que My Hero Academia não explorou tanto no começo. O História levou azar de ter sido lançado em 2024, quando vários outros animes de peso, animes grandes também foram lançados, né? Então ele ficou meio que ofuscado por causa dos grandes como Kaiju número 8, por exemplo. E a segunda temporada chegou agora em 2026 e cara, ela mostra que o anime não morreu, que o anime vale sim a pena você investir o seu tempo, porque ele vai te prender do começo e até os lançamentos atuais, porque o anime não acabou. Então eu vou dizer exatamente o que eu acho e aí você decide se vai começar a assistir esse anime essa semana ou se vai esperar mais 2 anos. E para isso eu vou ser o mais direto com você. O História não é o anime mais original que você vai ver na sua vida. A premissa de herói sem poder numa academia de poder já foi explorada. A academia de magia já foi explorada. O protagonista trabalhador versus os que nasceram com tudo já foi explorado. Mas tem uma coisa que o História faz que poucos animes fazem com a mesma competência: ela executa. A animação é bem bonita, as batalhas são incríveis e os personagens coadjuvantes ao redor de Will ali, cara, cada um deles tem a sua profundidade, tanto que você consegue se importar com cada um deles ali. O mundo todo tem camadas, a gente começa ali na academia e depois você vai vendo que ela é apenas um pontinho no meio de um deserto todo. Tem muitos lugares ali para explorar. E a promessa infantil do Will vai se provando que ela é muito maior conforme o tempo vai se passando ali. E eu tenho certeza que mesmo o anime estando lançando a sua segunda temporada no momento que eu tô gravando esse vídeo, se você começar a assistir amanhã, você fique em dia, porque eu tenho certeza que você vai maratonar, porque assim que começar a assistir, você não vai querer parar. O História é o tipo de anime que não vai explodir no algoritmo amanhã, não é a série da semana, ele não tem o hype de um Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen, por exemplo, mas é um anime sólido, é bem feito e vai continuar crescendo aos poucos, exatamente como fazem as histórias que ficam, né? Mas eu quero saber de você, você já conheceu História? Deixa aqui nos comentários, não esquece de se inscrever no canal para não perder mais conteúdo sobre cultura geek, não esquece de deixar o seu like para fortalecer o canal e o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas que querem conhecer mais animes diferentes, mas que são ótimos para você maratonar. E eu vou ficando por aqui, mas te vejo no meu próximo vídeo.